Na vida de um caminhoneiro, a estrada guarda histórias que nunca chegam aos jornais. Algumas viagens parecem comuns, mas escondem segredos que ninguém deveria carregar. Eu só tinha uma entrega para fazer, mas acabei me envolvendo em um mistério de família que mudou tudo o que eu pensava sobre a verdade. Essa é a minha história. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Sempre achei que conhecia bem as estradas desse país. Desde cedo, minha vida foi rodar de um canto a outro, levando cargas das mais variadas de alimentos perecíveis a máquinas pesadas. A boleia do caminhão sempre foi mais minha casa do que qualquer parede de tijolo. A estrada me ensinou a ser paciente, me fez ver nascer e morrer de sol milhares de vezes, e me apresentou pessoas que nunca mais esqueci. Mas naquela noite em especial, havia algo diferente. Eu havia saído de Curitiba com destino ao interior de São Paulo, uma rota que já tinha feito incontáveis vezes. Mas a carga daquela vez era estranha. 3 caixotes grandes, lacrados de forma impecável, sem nenhuma marca de remetente ou destinatário visível. Apenas um papel com instruções simples, entrega exclusiva, somente ao Sr. Alfredo no endereço informado, não abrir em hipótese alguma. Não era incomum receber orientações específicas, mas aquele tom, escrito à mão e em letras firmes, tinha algo de autoritário que me deixou desconfortável. Ainda assim, trabalho é trabalho. Eu havia sido bem pago adiantado, o que, para um caminhoneiro, já era raro demais para recusar. A viagem começou tranquila, mas desde a saída, percebi que alguns detalhes não batiam. Quando parei no primeiro posto para abastecer e tomar um café, notei 2 homens de terno sentados próximos à porta da lanchonete. Não era o traje comum de beira de estrada, muito menos àquela hora da noite. Eles não me olhavam diretamente, mas eu sabia que estavam atentos a cada passo meu. Segui viagem tentando esquecer, mas a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Em alguns momentos, pelo retrovisor, juro que via os mesmos faróis a quilômetros atrás, mantendo distância, mas nunca ultrapassando. Caminhoneiro aprende a ter olho de águia, e aquele carro preto parecia um fantasma grudado no meu rastro. Quando a madrugada caiu, a chuva engrossou. A estrada escura parecia se fechar sobre mim, e o barulho constante da água no para-brisa só deixava minha mente mais inquieta. Foi nesse silêncio interrompido apenas pelo motor que comecei a pensar no nome do destinatário, Sr. Alfredo. Tentei puxar da memória se já havia entregue algo para ele, mas não lembrava. O endereço, no entanto, me era vagamente familiar. Uma cidade pequena, afastada, quase esquecida nos mapas. Passei a repetir mentalmente: Alfredo, Alfredo. E então, como um estalo, lembrei. Minha mãe, anos atrás, tinha mencionado esse nome em uma conversa estranha, como se fosse um parente distante com quem ninguém mantinha contato. Na época, não dei importância. Mas agora, com aquelas caixas misteriosas no meu caminhão, o nome começou a soar pesado. Resolvi parar no acostamento, ligar o pisca e fumar um cigarro para acalmar os nervos. O vento frio entrava pela janela, trazendo consigo um cheiro de terra molhada. Peguei o papel novamente e observei a caligrafia. Era firme, quase militar. Um detalhe me chamou a atenção. No canto inferior, bem discreto, havia uma marca de água. Um brasão. Não era símbolo de empresa nenhuma, era de família. Naquele instante, senti o estômago revirar. A carga que eu levava não era só mercadoria. Tinha ligação com meu próprio sangue. E o pior, eu estava prestes a descobrir um segredo que talvez tivesse ficado enterrado por uma boa razão. A estrada parecia se alongar de propósito naquela noite. Quanto mais quilômetros eu rodava, mais minha mente voltava para aquele nome rabiscado no papel. Sr. Alfredo.
Não era um simples cliente, eu tinha certeza. Cheguei à pequena cidade pouco antes do amanhecer. O relógio marcava 5 da manhã, quando avistei a placa enferrujada na beira da estrada. Bem-vindo a São Jerônimo das Pedras. Nunca tinha parado ali antes. Era um vilarejo esquecido, com ruas estreitas, casas antigas e postes de luz que piscavam como se estivessem prestes a apagar para sempre. Segui o endereço escrito no papel, e o GPS me levou até uma rua de paralelepípedos, ladeada por casarões antigos, daqueles com janelas altas e portas de madeira pesada. Ao parar o caminhão em frente ao número indicado, um frio percorreu minha espinha. A casa era enorme, quase um casarão colonial, mas estava em estado de abandono. Janelas quebradas, portão enferrujado, jardim tomado pelo mato. Era difícil acreditar que alguém ainda morasse ali. Desci do caminhão, bati palmas no portão, depois toquei a campainha que parecia não funcionar há anos. Quando estava prestes a voltar para a boleia, ouvi o ranger da porta lá dentro. Uma voz rouca ecoou: "Pode entrar." O portão estava destrancado. Empurrei devagar e ele gemeu alto, como se reclamasse da invasão. Atravessei o jardim até a porta principal, onde um homem idoso, de cabelos brancos desalinhados e olhos fundos, me aguardava. Usava um casaco escuro, grosso, e segurava uma bengala, embora sua postura fosse firme demais para alguém que dependesse dela. "O senhor é o Alfredo?" perguntei, ainda sem saber se era boa ideia estar ali. Ele assentiu lentamente, os olhos cravados em mim como se já me conhecesse. "Entre, trouxe o que pedi." Confirmei com a cabeça e indiquei o caminhão. Ele fez um gesto vago, como se aquilo fosse detalhe, e me conduziu para dentro. O interior da casa era diferente do que eu esperava. Apesar da fachada decadente, os cômodos estavam intactos, preservados como um museu. Quadros antigos nas paredes, móveis de madeira escura, cortinas pesadas, um cheiro de velas queimadas pairava no ar, misturado ao de poeira guardada. Enquanto ele preparava café na cozinha, fui até o caminhão descarregar. Com esforço, coloquei os caixotes na sala principal. Não havia etiquetas, mas cada um parecia pesar mais do que deveria, como se guardasse algo além da madeira e do ferro. "Pode deixar aí", disse Alfredo, aparecendo atrás de mim de forma silenciosa. "O pagamento já foi feito, não precisa de mais nada." Mas eu não consegui segurar a curiosidade. "Posso perguntar, o que tem dentro dessas caixas?" Ele sorriu, e foi o tipo de sorriso que mais assusta do que tranquiliza. "Histórias. Histórias que não deviam ter saído daqui." O silêncio se alongou entre nós. Me preparei para agradecer e ir embora, quando ele colocou a mão no meu ombro. "Você parece um homem de estrada, mas seus olhos..." Ele me encarou fundo. "SE parecem com os de alguém que eu conhecia há muito tempo." Meu coração disparou. "Como assim?" Ele não respondeu de imediato. Apenas caminhou até uma estante, tirou um álbum antigo e colocou sobre a mesa. Folheou algumas páginas, até parar em uma foto amarelada. Nela, um grupo de pessoas posava em frente à mesma casa. Reconheci minha mãe, ainda jovem, ao lado de outros parentes que eu nunca tinha visto. Isso não é possível", murmurei aproximando o rosto da foto. "Você não deveria estar aqui, garoto", disse Alfredo, fechando o álbum de repente. "Mas já que o destino trouxe você, precisa ouvir a verdade." Antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou das caixas e tocou a madeira com a ponta da bengala. O som ecoou pela sala, profundo, quase como um lamento. "Nessas caixas não há mercadoria, há restos, segredos enterrados, memórias de sangue, e você, sem saber, trouxe tudo isso de volta para casa." Senti um arrepio subir pela espinha. Eu queria ir embora, mas minhas pernas não obedeciam. Do lado de fora, ouvi o ronco de um motor. Olhei pela janela e vi o carro preto que vinha me seguindo a viagem inteira estacionar diante da casa. 2 homens de terno desceram, caminhando em passos firmes pelo portão. Alfredo apenas sorriu de novo,
como se já esperasse por aquilo. Está na hora, rapaz, você trouxe mais do que imaginava. E naquele momento, percebi que minha entrega estava apenas começando. Os dois homens de terno bateram a porta com força, como se quisessem derrubá-la. Antes que eu pudesse perguntar quem eram, Alfredo apenas levantou a mão e fez sinal para que eu ficasse em silêncio. A expressão dele não era de medo, era de resignação, como alguém que já sabia o desfecho de uma peça que se repetia há décadas. Ele abriu a porta. Os homens entraram sem pedir licença, o ar frio da madrugada vindo junto. Um deles era alto, de rosto estreito e olhos duros, o outro, mais baixo e robusto, mas igualmente intimidador. Ambos traziam pastas pretas nas mãos, como se carregassem documentos sigilosos ou ordens que não poderiam ser questionadas. Está feito, disse o mais alto, ele trouxe as caixas. Me olharam de cima a baixo e percebi que sabiam quem eu era antes mesmo de me verem. O robusto abriu uma das pastas, retirou alguns papéis e os deixou sobre a mesa. Alfredo, calmamente, abriu um dos caixotes com uma chave que tirou do bolso do casaco. O rangido da madeira ecoou na sala, e o cheiro que escapou dali fez meu estômago revirar. Não era apenas poeira ou umidade. Era um cheiro pesado, de coisa antiga, de morte guardada. Dentro não havia mercadorias, nem máquinas, nem livros como eu poderia imaginar. Havia objetos pessoais, álbuns de fotos, cartas amarradas com fita, pequenos relicários. Mas no fundo, entre panos gastos, estavam ossos. Ossos humanos. Dei um passo para trás, quase tropeçando. O que é isso? Minha voz saiu embargada. Alfredo fechou os olhos por um instante, respirando fundo. São pedaços da nossa história, história que tentaram apagar. O homem mais alto interrompeu. Não cabe ao Senhor decidir o que é apagado ou não. Nosso trabalho é garantir que isso permaneça em silêncio. E esse rapaz? Perguntou o robusto apontando para mim. Ele já viu demais. Meu coração disparou. Senti o suor escorrer pelas costas, frio. Alfredo então fez algo inesperado. Apoiou a bengala no chão e se colocou entre mim e os homens. Sua voz, mesmo rouca, saiu firme. Ele é sangue do meu sangue. Ele tem o direito de saber. Os dois se entreolharam, visivelmente incomodados, mas não interromperam. Alfredo voltou-se para mim, e seus olhos, apesar da idade, ardiam como brasa. Seu avô, meu irmão, foi silenciado por mexer onde não devia. Essa família carrega uma maldição, rapaz. Desde que um de nós descobriu algo que deveria ter permanecido enterrado, vivemos escondendo ossos e lembranças. Ele apontou para o caixote. Esses ossos são dele, do seu avô. Eles trouxeram de volta para mim depois de anos desaparecido. Queriam que eu mantivesse o silêncio, mas agora você está aqui. Minha mente girava em espiral. Lembrei das conversas vagas da minha mãe, das noites em que ela chorava em silêncio, e de como sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre o pai dela. Então, engoli em seco. O que aconteceu de verdade com ele? Alfredo respirou fundo. Ele descobriu que nossa família era guardiã de um segredo antigo, muito mais antigo do que nós mesmos. Um pacto, feito gerações atrás, que envolvia terras, sangue e poder. Quando tentou expor isso, sumiu. Ou melhor, foi feito sumir. O robusto interveio, nervoso. Já chega, isso não pode ser dito. Mas Alfredo continuou, ignorando. Eles esconderam o corpo, espalharam histórias falsas. Mas nunca conseguiram apagar as provas. Essas caixas são a verdade que tentaram enterrar. Eu olhava para tudo sem acreditar. Um pacto? Ossos do meu avô? Homens de terno garantindo silêncio? Era como se eu tivesse cruzado sem perceber para dentro de uma trama de outro mundo, mas cada detalhe era real demais para ser invenção. O mais alto fechou a pasta e falou, ríspido.
Está decidido. O rapaz não pode sair daqui com essa lembrança. Dei um passo atrás, sentindo o peso da ameaça no ar. Meu instinto de caminhoneiro, de homem da estrada, gritou para eu correr, mas minhas pernas não se moviam. Alfredo então ergueu a bengala e a bateu no chão com força. Se tocarem nele, terão que passar por mim primeiro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Os homens recuaram um passo, não por medo físico, mas como se respeitassem algo além. Algo maior. Foi nesse instante que percebi. Alfredo não era apenas um velho guardando segredos. Ele era o guardião de um pacto sombrio, e agora, por algum motivo, me incluía nessa herança maldita. Eu já não era apenas um caminhoneiro com uma carga estranha. Eu era parte de uma história enterrada, e não havia mais como voltar atrás. O silêncio naquela sala parecia pesar toneladas. Eu mal conseguia respirar. Os homens de terno mantinham seus olhares fixos em mim, e Alfredo, firme diante deles, parecia sustentar sozinho um muro contra uma tempestade que se aproximava. O mais alto suspirou, fechou a pasta e disse com uma calma que doía mais que gritos: "Vamos resolver isso de outra forma?" "Mas você, rapaz," ele me apontou com o dedo ossudo, "não deveria ter se envolvido." Eles saíram da casa sem mais uma palavra, atravessando o jardim como sombras. O som do motor do carro preto se perdeu na rua de paralelepípedos, mas eu sabia que não tinha acabado. Aqueles homens não eram simples cobradores de dívida ou agentes de empresa. Eram guardiões de algo maior. Quando a porta se fechou, Alfredo cambaleou um pouco, como se todo o peso da idade tivesse caído sobre seus ombros de repente. Corri para ajudá-lo, mas ele apenas ergueu a mão. "Não se preocupe comigo, se preocupe com o que vai acontecer daqui para frente." Olhei novamente para o caixote aberto. Os ossos, as cartas antigas, os relicários, tudo gritava por explicações que eu não tinha coragem de ouvir. "O que eles querem de mim?" perguntei, quase em sussurro. "Silêncio," respondeu Alfredo. "Eles querem que você esqueça. Que faça como todos nós fizemos. Mas se o sangue chamou você até aqui, é porque está destinado a escolher, guardar ou revelar." As palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto saí da casa. O sol começava a nascer, mas em vez de trazer alívio, iluminava a cidade de uma forma que a deixava ainda mais fantasmagórica. Senti que cada janela fechada me observava, que cada sombra no chão se esticava para me seguir. Voltei para o caminhão, mas a sensação de liberdade que sempre tive ali já não existia. A boleia parecia pequena demais para caber o peso daquilo que eu agora carregava na mente. Liguei o motor, pronto para ir embora e nunca mais voltar, mas quando olhei pelo retrovisor, vi o carro preto novamente estacionado algumas quadras atrás. Eles estavam me vigiando. Engatei a marcha e segui viagem, tentando despistá-los pela estrada sinuosa que levava para fora da cidade. Mas o retrovisor confirmava a perseguição. Faróis sempre na mesma distância, nunca se aproximando demais, nunca se afastando. Como se brincassem comigo, como se soubessem que o medo iria corroer cada quilômetro da minha rota. No primeiro posto que encontrei, entrei de repente e estacionei entre outros caminhões. Saltei rápido, misturei-me aos motoristas que tomavam café. Fingindo calma, pedi um pão com manteiga e uma caneca de café preto. Mas meus olhos não paravam de buscar o reflexo dos faróis na vidraça. Um colega de estrada puxou conversa. "Viagem difícil, parceiro? Tá pálido." Balancei a cabeça, sem coragem de explicar. Como poderia dizer que estava sendo perseguido por fantasmas de família e segredos enterrados? Terminei o café e voltei ao caminhão. Para meu alívio, o carro preto não estava mais na estrada à frente. Pensei que talvez tivesse conseguido escapar. Mas quando liguei o rádio do caminhão, uma interferência estranha tomou conta da frequência. Entre chiados,
ouvi uma voz grave, metálica, que repetia: "O silêncio é a herança. O silêncio é a herança." Quase joguei o rádio pela janela. A estrada, que antes era meu refúgio, agora parecia um corredor sem saída. Decidi pegar um atalho de terra, algo que só caminhoneiro velho de estrada conhece. Estradas secundárias, usadas para evitar pedágios ou fiscalizações. A poeira levantava sob os pneus, e a mata fechada engolia o horizonte. Por alguns quilômetros a sensação de estar livre voltou, mas não durou muito. No meio do caminho vi um vulto parado no acostamento. Reduzi a marcha. Era uma mulher, com roupas antigas, segurando uma sombrinha fechada. O rosto estava coberto pelo cabelo molhado de orvalho, e quando ela levantou lentamente a cabeça, pude ver os olhos, iguais aos da minha mãe. Meu coração quase parou. Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão parecia não sair do lugar. O vulto desapareceu de repente, como se nunca tivesse existido. Segui por horas naquela estrada de terra, até voltar a encontrar o asfalto principal. O carro preto já não estava mais atrás de mim, mas eu sabia que a perseguição não era apenas física. Eu carregava o segredo dentro de mim, e não havia atalho que me livrasse dele. Foi então que o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com a mão trêmula. "Você não devia ter aberto a caixa", disse uma voz feminina, fria, do outro lado. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. O volante tremia em minhas mãos. Já não sabia se dirigia para longe ou apenas em círculos dentro de uma história que não tinha saída. A ligação ainda ecoava na minha mente quando o silêncio voltou a dominar a boleia. O número não retornava, e toda vez que eu tentava ligar de volta a mensagem era a mesma, número inexistente. As rodas giravam, mas minha mente não estava mais na estrada. Cada quilômetro era como um mergulho em um labirinto de lembranças e suspeitas. A imagem da mulher no acostamento, tão parecida com minha mãe, não saía da minha cabeça. Quem era ela? Um fantasma? Uma visão causada pelo medo? Ou uma lembrança viva de algo que me recusaram a contar? Decidi que não podia mais fugir. Se havia um segredo que me envolvia, eu precisava encarar. Em vez de seguir meu roteiro de entrega, peguei a rota inversa, voltando para a casa de Alfredo. Cheguei já ao entardecer. A mansão parecia ainda mais decadente, como se séculos tivessem passado desde a última vez que a vi naquela mesma manhã. Bati à porta, mas ninguém atendeu. Empurrei e encontrei a sala às escuras. Os caixotes ainda estavam lá, mas um deles havia sido aberto por completo. Sobre a mesa, espalhadas, estavam as cartas antigas que antes estavam amarradas. Tremendo, comecei a ler. Cada carta era assinada por nomes de parentes que eu nunca tinha ouvido mencionar. Todas falavam de um pacto, um acordo feito com homens poderosos da região, em troca de terras e prosperidade, um acordo que envolvia sacrifícios. Sacrifícios humanos. Meu estômago revirou quando percebi que muitos daqueles ossos não eram apenas de adultos. Algumas cartas falavam de crianças desaparecidas no vilarejo, crianças entregues como parte do pacto, em troca de proteção para a linhagem. A última carta, no entanto, foi a que me destruiu. Estava assinada pela minha própria mãe. As palavras eram trêmulas, como se ela tivesse escrito em desespero. Dizia: "Eu não posso continuar. Eles querem meu filho, querem ele para renovar o pacto. Se um dia ele descobrir, espero que entenda que lutei para afastá-lo desse destino. Se ele chegar a estas palavras, já não haverá retorno." O papel escorregou das minhas mãos, minha respiração ficou curta. De repente, tudo fazia sentido. O silêncio da minha mãe, os olhares de estranhos ao longo da vida, o desaparecimento de parentes. E agora, o interesse dos homens de terno em mim. Então você descobriu. A voz de Alfredo ecoou atrás de mim. Virei-me, e lá estava ele parado no vão da porta mais curvado,
mais envelhecido do que horas antes, mas seus olhos ainda ardiam como brasas. Eu não queria que fosse assim, disse, mas você já nasceu marcado. Quando sua mãe tentou quebrar o pacto, condenou a todos nós. E agora, eles vieram cobrar. Cobrar de mim? Perguntei, engolindo o medo. Sim, respondeu seco. Você é o último herdeiro. É o sacrifício que manterá o silêncio. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Os homens de terno haviam voltado, dessa vez sem pressa, como quem já tem a vitória garantida. Um deles carregava uma pasta, o outro, um objeto envolto em pano negro. Está decidido, disse o mais alto. O círculo se fecha hoje. Meu instinto gritou para correr, mas Alfredo segurou meu braço com força surpreendente para alguém de sua idade. Seus olhos marejados encontraram os meus. Se você aceitar, o pacto continua. A família prospera na sombra, mas você desaparece. Se recusar, todos nós pagaremos o preço. O mundo parecia girar. Meu coração batia tão forte que quase abafava as vozes, e foi nesse instante que lembrei da estrada. Da vida inteira que passei sobre rodas, vencendo noites e tempestades. Eu não tinha vivido tudo aquilo para acabar como um segredo enterrado. Empurrei Alfredo e corri para fora, disparando em direção ao caminhão. Os homens gritaram atrás de mim, mas o rugido do motor cobriu tudo. Engatei a marcha e arranquei, levando comigo não só as caixas, mas o peso da decisão que jamais deveria ter sido minha. A estrada parecia viva sob as rodas. O carro preto apareceu novamente no retrovisor, mas dessa vez não mantinha distância. Avançava rápido, tentando me alcançar. A perseguição cortava as curvas, os faróis iluminavam os retrovisores, e eu sabia que não poderia dirigir para sempre. Foi então que tomei a decisão. Segui por uma estrada estreita que levava até uma ponte velha de madeira, quase esquecida. O caminhão rangeu ao passar, e quando cheguei ao meio, puxei o freio de mão e saltei, correndo pela lateral da ponte. Atrás, o carro preto não conseguiu parar a tempo. Ele avançou, derrapou e despencou no rio abaixo, engolido pela escuridão. Ofegante, escondido entre as árvores, assisti as águas levarem o carro. Mas dentro de mim sabia, aquilo não era o fim. Aquele pacto não desapareceria com 2 homens de terno afogados. Voltei para o caminhão horas depois. As caixas ainda estavam lá. Toquei na madeira e percebi que não tinha como destruí-las. Não sem destruir a mim mesmo. Agora sigo pela estrada. Cada parada, cada posto, cada curva é uma lembrança do segredo que carrego. Não sei quanto tempo vou conseguir fugir. Talvez o pacto me encontre em qualquer cidadezinha. Talvez já esteja dentro de mim correndo no meu sangue. Mas uma coisa eu sei, nunca mais serei apenas um caminhoneiro. Eu sou o último herdeiro de um silêncio que atravessa gerações. E a estrada, que antes era minha casa, agora é apenas o corredor onde espero o inevitável. Porque no fundo sei que um dia, eles vão me encontrar.